Boa noite! Simbora para mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre transição alimentar. Inclusive, muitas anotações. Recebi alguns comentários e até algumas perguntas. E dá um tempinho para vocês irem entrando. Oi, Will, Julie. Gratidão aí pela presença. Então hoje eu tenho 9 páginas de anotação. Vamos ver, né? Se a gente consegue falar tudo. E recebi algumas outras perguntas, não só comentários no WhatsApp, né? Pessoas trazendo comentários e tal. Lá daquele grupo, né? Do grupo que a gente troca bastante. Como também perguntas aqui no próprio Instagram, que subiram. E aí eu vou aproveitar hoje pra... Hoje é segunda, esse horário, né? Acho que a galera não curte muito esse horário na segunda. Mas da próxima eu faço mais tarde, não tem problema. Mas já vou começar aqui, inclusive trazendo alguns dos comentários, tá? E vou deixar algumas das coisas que eu queria falar no início pra falar depois, levando em consideração, né, que a gente tá aí com o inicinho da live, né? Então, vou primeiro trazer aqui, tecer um comentário de uma pessoa que me mandou no privado, a Mônica, um amor de pessoa. A gente já fez vários processos juntas, né? Ela já participou da Inspirar algumas vezes, da Jejuar. E aí ela me mandou uma mensagem no privado, né, no WhatsApp, inclusive, falando assim: Eli, pra mim é importante ter paciência com os retrocessos, levando em consideração que aqui a gente tá falando sobre transição alimentar, né? Então é importante a gente falar sobre processos, porque a transição alimentar é um processo. Muitas vezes as pessoas não têm paciência com os processos. Então, enfim, voltando para a mensagem dela, né? É importante ter paciência com os retrocessos, pois quando parece que vou engrenar, surge uma compulsão e a frustração é grande. E saber que a transição pode levar tempo, inclusive. Vejo pessoas mudando da noite para o dia, definitivamente, e até me dá uma inveja e vontade de desapegar logo dos condicionamentos. Ontem, inclusive, assisti uma live do Coraça, diz ela que curtiu essa live do Coraça. E, deixa eu ver, muito boa, sobre neurodegeneração e neurogênese. E falando sobre doenças como Alzheimer, diabetes e a influência da alimentação nesse cenário. Informação ajuda muito, né? Quando a gente tá querendo mudar. Então, sim, é a gente lembrar, inclusive, boa noite, Lê, boa noite, Vê. Boa noite, Alessi. Então, enfim, esse comentário da Mônica, né, que eu tô trazendo alguns comentários antes da gente entrar realmente no conteúdo da live, aproveitando que, né, cada um vai entrando no seu ritmo aí. Esse comentário dela é um ponto que eu gosto de tocar sempre em qualquer transição. Então, primeira dica é: estudem. Quando a gente tá pensando em fazer uma transição alimentar, é super importante a gente estudar. Porque se a gente não estuda, a gente não consegue realmente se preparar para essa transição. Muitas vezes a gente consegue se manter firme numa transição alimentar se a gente entende o nosso propósito, se a gente compreende o porquê de estar fazendo aquilo, se a gente entende qual é o benefício daquela transição. Então, o primeiro ponto de qualquer transição alimentar é a necessidade de a gente estudar, é a necessidade de a gente realmente estar ali disposto a compreender os porquês dos nossos passos, né? Seria o primeiro ponto aí de qualquer transição alimentar, tá? Enfim, tive outros comentários também, deixa eu até puxar aqui pra ver, tem algumas perguntas que entraram, só pra vocês saberem, perguntas que a gente vai chegar nelas eventualmente, mas só pra colocar a pulguinha atrás da orelha de vocês, uma pergunta que entrou foi: como vencer a tentação do glúten e a vontade por salgados? Seria a primeira pergunta. Segundo seria: Eli, dá pra ganhar músculos no liquidarianismo? A terceira pergunta que entrou nos stories foi: é possível fazer a transição, né? Considerar que levamos uma vida para fazer a transição completa? Então é possível considerar essa vida toda para fazer essa transição completa? Né? No sentido de os desafios de ter uma vida, de ter questões sociais e a transição. Então essas são algumas das perguntas que a gente vai trazer hoje. E teve uma outra pergunta que entrou pelo WhatsApp, que foi o seguinte: oi, Eli, como vai? Tudo bem? É da Sandra. Gostaria muito de fazer a transição, mas mesmo consumindo pouca carne, tenho deficiência de ferro. Minha B12 está ótima. Como resolver? Bom, então hoje a gente vai falar
Isso tudo a gente vai chegar no finalzinho da live, tá? Mas eu vou tecer aqui algumas falas sobre transição alimentar, vou dar algumas dicas para vocês, principalmente no processo da transição, tá? E a primeira dica eu já falei, né? Para quem tá chegando agora, vou repetir, é estudar. A primeira dica para qualquer transição alimentar é estudar, compreender os seus porquês, entender de onde está vindo essa necessidade de mudança, né? O porquê que está vindo essa necessidade de mudança e compreender que, inclusive, muitas vezes o que é considerado alimentação saudável lá fora, na sociedade lá fora, não é necessariamente uma alimentação saudável, tá? Então, estudar, estudar, estudar é o primeiro ponto para qualquer transição alimentar. Então aí, aproveitando que a gente está falando sobre estudar, eu vou dar dica de alguns livros para vocês anotarem. O primeiro livro é um livro antigo, é dos inícios dos 1900 e bolinha. Então tem algumas coisas que realmente nele precisam ser atualizadas, tá? Mas em geral, a informação que ele traz ali no livro é muito boa e dá um super gás. Então, muitos de vocês talvez já conheçam esse livro. O livro é O Sistema da Dieta à Mucosa, ou O Sistema da Dieta Sem Muco, tá? Do Arnold Ehret. Ehret é E-H-R-E-T, tá? Então, é um ótimo livro para começar. Outro livro que é interessante também, para quem está interessado, é Cirurgia Verde, do Peribanes, ou Peribanês, né? Do Alberto, Dr. Alberto. Super vale vocês buscarem esse também. Outro livro interessante é o 80-10-10, The 80-10 Diet, que tem uma tradução que não é uma tradução oficial, mas que é uma tradução que acabou passando para o português aí, que o Edu Coraça, inclusive, fez. Então, não é uma tradução que está 100%, tá? É uma tradução que ele deve ter feito correndo, então não ficou muito legal. Mas, para quem não consegue ler em inglês, super vale a pena. E para quem lê inglês, procura esse livro em inglês, tá? Que é do Douglas Graham, muito bom também. Um outro livro é o The China Study, maravilhoso. Então, em termos de dieta, esses aí são bem interessantes, pensando na alimentação, uma transição para uma alimentação mais leve, uma alimentação livre de alimentos de origem animal, mais in natura quanto for possível, não necessariamente 100% crua, tá? Mas esses livros todos podem auxiliar justamente para transicionar para isso. Então, estudem. Para quem quiser livros mais profundos, para quem já leu todos esses, para quem já me segue há bastante tempo e quer dicas que vão além, posso eventualmente fazer uma live com dicas além, tá? Mas aqui hoje a gente está trazendo pro básico, transição alimentar. Então ficam aí as dicas. E tem um outro livro que é muito legal, que é Os 12 Passos do Crudivorismo, da Vitória Butenko. Esses 12 passos, ele tem 70 e poucas páginas, a gente lê assim, num dia, se você quiser sentar e ler, dá para ler 70 e poucas páginas. Ele é muito fácil de ler, ele dá um super gás, ele dá exemplos e literalmente utiliza os passos do AA para transição da alimentação cozida para crua, porque de acordo com muitos especialistas e também com a Vitória Butenko, a alimentação cozida ela é como se fosse um vício. Então a gente realmente, para passar da alimentação cozida para a alimentação crua, é indicado que faça passos. Então, levando isso em consideração, esse primeiro ponto que eu trouxe aqui da transição alimentar, que é essa necessidade de estudar, peguem esses livros que eu sugeri, né? Comecem a folhear, comecem a ler. Alguns desses eu tenho em PDF, né? E, enfim, para quem tiver meu contato e quiser, eu tenho o livro do Arnold Ehret, se alguém quiser, em PDF. Tem o livro da Vitória Butenko também em PDF. Então, vocês fiquem à vontade para me pedir, tá? E segunda dica para transição alimentar que eu dou para muitos de vocês, pessoas que já entraram em contato comigo, é começar. Porque assim, vocês podem rir dessa dica, mas muitas vezes a gente fica do tipo, não, quando, sei lá, o alinhamento dos planetas estiverem perfeitos, quando a minha vida estiver super organizada, quando não sei o que, e eu vou começar. Esqueçam isso. Comecem hoje. Comecem a partir da próxima refeição de vocês. Comecem amanhã, no caso. Hoje não, que já tá de noite. Deixem para começar de dia. Qualquer alimentação, não comam à noite, de preferência. E se forem comer à noite, que pelo menos seja uma coisa leve, né? Uma fruta, uma salada, talvez. Mas enfim. Então, comecem. É só começar, dar o primeiro passo. E esse primeiro passo, a maior sugestão que eu dou para as pessoas é: foca em eliminar o que é inflamatório. Foca em retirar tudo que é processado. Independentemente da gente estar falando do biscoitinho de arroz, é processado, ou da gente estar falando de qualquer coisa muito mais densa, um hambúrguer, um sorvete. Eliminem os processados, né? Além disso,
Elimine também os alimentos de origem animal, né? Então, leite, ovo, carne. Comecem aos poucos, foquem no que é possível para vocês. O que é mais fácil? Começar pelo leite? Ou começar pelo ovo? Ou começar pelos processados? Ou eliminar talvez o açúcar, que bem ou mal é um processado também, né? Mas enfim, para facilitar e ampliar aqui um pouco a brincadeira. Eliminar o açúcar? Ou eliminar as farinhas, que também é um processado? Né? Então, observem o que é possível, de onde vocês podem começar. E vão dando os passos. A partir do momento que vocês eliminaram um item e já se passaram talvez 1, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, e vocês agora estão se sentindo bem e tranquilos sem aquele item, passe a eliminar o próximo, né? Então, aos pouquinhos vocês vão diminuindo o índice, a taxa de alimentos inflamatórios e não foquem só na eliminação, vocês têm que focar em aumentar a ingesta de alimentos legais, aumentar a ingesta de frutas, aumentar a ingesta de vegetais. Muitas pessoas falam, eu não gosto de salada, eu não gosto de fruta. Já provou todas? Já brincou de variar o cardápio? Porque muitas vezes, assim, a maior parte das pessoas, talvez a sociedade atual, para um brasileiro standard, digamos assim, padrão, eu acredito que talvez ele consuma 4 a 5 tipos de fruta na rotina. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, inclusive. Mas não varia muito mais do que isso. Já pararam para observar isso? Então é importante a gente variar, buscar as frutas e vegetais da estação. Essa é a segunda dica, tá? Então variar, começar por algum lugar, retirar os inflamatórios, ir dando os passos em torno disso que eu acabei de trazer, tá? Então, primeiro estudar, segundo começar por algum lugar e começar dentro disso tudo que eu trouxe aqui agora, tá? E aí, eu quero trazer também aqui, aproveitando que, enfim, a gente já está com alguns minutinhos de live, eu quero trazer algumas dicas, porque as pessoas às vezes falam, Eli, legal, comecei a transição, tô seguindo suas dicas, tô eliminando os inflamatórios, tô conseguindo fazer legal, tô comendo bastante fruta e vegetal, mas vira e mexe eu tenho vontade de, sei lá, chocolate, pão, salgadinho. E aí, o que isso significa? O que eu posso fazer? O que eu deveria comer no lugar? Tá? Então, o que eu vou falar aqui pra vocês agora, gente, não é receita de bolo, tá? São alguns estudos foram feitos no meio da naturopatia e começou a ser falado que certos alimentos podem auxiliar no desejo de outros itens alimentícios que não são alimentos, que não são legais pra gente. Então, por exemplo, itens alimentícios que não são legais pra gente, o pão, os salgadinhos, né, a bolacha, o café em excesso, principalmente, né, café de péssima qualidade, tipo 3 corações, né, refrigerante, por aí vai, tá? E aí as pessoas falam, esses itens alimentícios não conseguem sair de mim, eu tenho vontade, não sei o que, meu corpo pede. Não é o corpo que pede, vamos lá. São as bactérias que a gente nutre com aqueles itens não muito legais e que até a gente conseguir repaginar essa microbiota, né? E lembrando que microbiota não está só no intestino, tá? Nos intestinos. Quando a gente consegue repaginar essa microbiota, esses desejos vão aos pouquinhos indo embora. Só que às vezes esses desejos vêm por faltas de certos nutrientes, tá? E aqui eu vou listar para vocês. Então é óbvio que vocês têm que observar. Muitas vezes a gente tem desejo de certos itens alimentícios, dentre esses que eu já mencionei aqui agora, até salgadinho, amendoinzinho com aquela casquinha lá de farinha e cheio de glutamato e sal. Esses desejos podem ser também de fundo emocional, de fundo de memória, né, de infância, por exemplo, ou uma memória legal com alguém. Como pode ser isso aqui que eu vou falar para vocês. Então, por exemplo, pão. Quem tem muito desejo de pão? Pode ser bactéria? Pode ser a parte microbiota? Pode. O que também pode ser? Falta de nitrogênio, tá? Então, na nossa alimentação. E aí a sugestão que eu dou para as pessoas que sentem falta de pão, que querem comer pão e que sentem falta de massa, não só o pão, tá? Qualquer massa, trigo e etc. Busquem consumir mais alguns desses itens aqui que eu vou trazer, tá? São só apenas alguns exemplos. Mas esses itens têm nitrogênio. E aí pode ser que eles auxiliem vocês nesse processo. Sementes, como castanhas, como sementes de girassol, sementes de abóbora. Ameixa, maracujá, são ricos em nitrogênio. Folhas como alface, rúcula. Legumes em geral. Aí também coentro, perdão, gente, que eu anotei meio pulado. E aí as folhas como alface,
coentro, couve, brócolis, tá? E também, óbvio aí, anotem isso, tá? É orgânico? Cascas de banana, cascas de manga, inclusive para quem conhece frugívoros aí de longa data, vão se lembrar talvez de já terem visto frugívoros comendo a casca da manga enquanto estão comendo a manga. Você não vai separar a casca para comer depois, come junto, né? As cascas são ricas em nitrogênio, das frutas em geral. Mas banana e manga são cascas que são super fáceis e palatáveis de consumir quando orgânicas. Nunca consumam se não forem orgânicas. Show? Então, algumas dicas de alimentos que vocês podem agregar no dia a dia de vocês que contém nitrogênio e que vão auxiliar aí, ó, com esse desejo de pão, massa e biscoitinhos e etc, tá? Segundo, quem tem desejo de chocolate, provavelmente está faltando magnésio, né? Então, cacau, gergelim, abacate, banana, muitas sementes, não só o gergelim, tá? Então, a semente de abóbora também é mais uma delas que tem bastante magnésio, quiabo, acelga. E, ó, pra quem é fã das punks aí, muitas punks têm magnésio, mas em especial o caruru. Caruru é rico em magnésio, tá? Refrigerante. Quem tem desejo de refrigerante não consegue largar. Claro, voltando lá e repetindo, pode ter relação com 1000 coisas, inclusive o verdadeiro, né, a questão do paladar, a pessoa, sei lá, é viciada no paladar mesmo, nas endorfinas e etc, que são ali liberadas por conta dessa explosão de sabor, desse item alimentício nada saudável, mas pode ser também falta, deficiência de cálcio, tá? E aí onde que a gente vai encontrar cálcio? Mostarda, couve, brócolis, peixinho da horta, mais uma punk aí pra vocês, gergelim, caruru de novo, tá? O caruru também, outra punk maravilhosa, acelga, tá? Então ficam aí algumas ideias pra vocês agregarem na brincadeira. E mais 2 punks, beldroegão, pra quem curte, serralha pra quem curte. Gente, quem tem dificuldade de ingerir verdes, faça mais suco verde puro, manda ver no suco verde. É interessante a gente conseguir consumir pelo menos 500 gramas de verdes ao dia, tá? Quem não consegue consumir na salada, faça suco verde. Ainda mais lembrando que, como a gente tá no momento em que eu tô aqui trazendo várias dicas, né, do que tem cálcio, do que tem magnésio, mas não vai ter se o solo não tiver. Se o solo estiver pobre, infelizmente, a gente também não vai conseguir assimilar, porque não vai ter, né, nesses itens. Mas as punks, em geral, costumam dar em solos que estão mais propensos para aquela punk. Então, quase sempre são, de todos os vegetais e frutas, etc., são os que têm a tendência a serem mais completos, tá? Então, mandem ver aí. Bom, então já falamos de pão, de chocolate e de refri. Vamos lá. Então, comida salgada. Então, tipo, tudo que seja muito salgadinho. Tipo, desde Ruffles até, sei lá, as frituras da vida, né? Costuma ser uma deficiência de sódio, tá? Então, pode ter outras correlações, mas também pode ter relação com essa deficiência de sódio. Como também pode ter uma correlação com fragilidade adrenal, tá? Porque o sódio, ele é um dos estimulantes de funcionamento da nossa adrenal, das nossas adrenais. Então, para quem tem desejo de sabor salgado o tempo inteiro, prefere muito mais o salgado do que o doce, observe, inclusive, começa a entender um pouco do seu quadro. Vai aferir pressão, afere pressão nos 2 lados, nos 2 braços, para ver como é que é a sua pressão. Costuma ser 10 por 6, 10 por 7, ou 9 por 6, ou 8, enfim, pressões baixas, o primeiro número sistólico ser baixo, é um índice, é um indício de que há uma fragilidade adrenal. Baixa de energia, desânimo, falta de tesão pela vida, fragilidade até de ciático, ou até mesmo colesterol alto, são muitos dos grandes indícios aí de fragilidades adrenais, tá? Só para vocês saberem. Então, quem tem normalmente desejo de comida salgada pode ser por isso, mas também pode ser por deficiência de sódio, né? Então, o que tem sódio? Tomate, salsão, alface, algas, tá? As algas marinhas, só cuidado para não comprarem essas algas que vêm da China. Comprem quando vier da Coreia, procurem algas da Coreia, de origem da Coreia, tá? Ou até do Japão, tá? Então fica aí como sugestão. Para quem tem desejo de doce, pode ser deficiência de cromo, pode ser deficiência de enxofre, pode ser deficiência de triptofano,
tá? E aí, onde vocês vão encontrar cromo, enxofre, triptofano? Cacau, tá? Puro, não é o chocolatinho Milka lá da vida, tá, gente? Pelo amor de Deus. Cacau puro, de preferência Nibs, que vai ser o que tem menos alteração, que tem menos, não tem nada ali, é de preferência ele. Mas comprem de um bom fornecedor, tá? Porque muitas vezes vai acabar vindo meio mofado, então cuidado com isso. Cacau puro, uva, laranja, maçã, tomate, alho e brócolis. São alguns exemplos, tá? E aí, gente, dando uma pausinha aqui na lista, lembrem que é consumir quantidade, não adianta de nada vocês comerem um trequinho de brócolis, 2 rodelas de tomate. Não vai suprir, tem que comer em grande quantidade, ou uma quantidade razoável, tá? Então, vocês têm que observar. E para isso, muitas vezes eu também dou mais uma dica aí, terceira dica para transição. Anotem tudo que vocês comem, pesem, anotem, comecem a colocar, inserir num aplicativo. Tem um aplicativo muito bom, que infelizmente é só em inglês, mas aí fica a dica, porque inclusive vocês podem estudar inglês dessa forma, que é o Chronometer, tá? Ou Chronometer, em inglês. Chronometer, né? Que é um aplicativo, acho que é Calorie Counter by Chronometer, que é o nome, tá? Então, vocês vão inserir lá tudo que vocês estão comendo. E observem sempre, quando vocês forem inserir, de descobrir o nome, obviamente, do alimento, se vocês não souberem, descobrir o nome em inglês, e procurar por raw, ou por cozido, ou por, entendeu? Buscar lá, que vocês vão ver que tem um database lá bem interessante, para vocês puxarem e começarem a anotar com o peso de tudo, para quem tá nessa linha de compreender o quanto tá ingerindo, se tá ingerindo o suficiente, etc., para conseguir anotar, jogar lá e ver, puxa, no final do dia, caraca, eu achava que eu tava comendo o suficiente e não estou, talvez, né? Então isso auxilia muito no processo de transição, porque às vezes as pessoas falham, entre aspas, no processo de transição, porque acreditam que estão fazendo certinho, que estão consumindo o suficiente, e se forem olhar no final do dia, se forem olhar no final do dia, não estão consumindo o suficiente, tá? Então, voltando aqui para nossa lista. Para quem tem muito desejo de café, saiba que isso pode significar uma deficiência de fósforo, deficiência de enxofre ou até de ferro, tá? Algumas possibilidades. E aí, o que tem, né, esses itens aí? Figo, pimentão, cereja, banana, ora pronobis, tá? Até mesmo goiaba, jaca, melancia, melão, abacate, acelga, aipo, couve, tudo isso tem enxofre, tá? Então, são os sulfurosos. E para algumas pessoas podem até causar certos gases, né? Mas, enfim, são os itens que vão conter alguns desses nutrientes necessários para o nosso dia a dia, tá? E que, por isso, muitas pessoas podem ter desejo de café. Claro que o café, por ser um estimulante, assim como o sal, ele acaba causando um certo vício, né? Então, pode ser que essa necessidade, essa vontade de café não necessariamente seja uma deficiência de fósforo, ou uma deficiência de ferro, ou de enxofre, tá? Pode ser que seja verdadeiramente pelo vício que você sente pelo café, justamente por ser um estimulante. Mas fica aí uma dica, uma ideia, uma possibilidade, e aí vocês podem testar esses alimentos que estão aí. Para quem tem vício com bebida alcoólica, é claro que, novamente, a gente entra aí no campo do vício, né, da química da bebida alcoólica, das pessoas que sentem necessidade do álcool todo dia, né? Ou quase todo dia, por exemplo, não conseguem ficar sem. Pode ter essa relação, mas pode ser deficiência de zinco, pode ser deficiência de cálcio, pode ser deficiência de potássio, tá? E aí, onde que a gente encontra couve, banana, brócolis, abacate, açaí, inclusive, açaí também é super rico em potássio, água de coco, graviola, a própria jaca, tá? Então, são alguns dos alimentos que realmente vão conter esses nutrientes aí necessários. Comida gordurosa é outro item que às vezes fica sendo um super desejo das pessoas. E aí pode ser também deficiência de ômegas, mas de ômegas de boa qualidade. Então aí, óbvio, entram as sementes, né? Algumas castanhas. Lembrando de nunca ingerir em excesso, gente. Excesso é tão ruim quanto falta, tá? Então, cuidado com os excessos. Consumam o suficiente, nem de mais, nem de menos. Eu sei que isso no início, para quem tá no processo de transição, pode ser tipo assim, quanto é o suficiente? Não tenho nem ideia. Mas é muito cuidado, né? Então, a gente tem que realmente entender que, no final das contas, chia, linhaça, coco, semente de girassol, semente de abóbora, amêndoa,
Claro, todos eles são fontes de ômegas saudáveis, mas se a gente consome em excesso, são hiperinflamatórios. Então, todo cuidado é pouco, tá? Laticínios é a mesma coisa, tá? Quem tem desejo de leite, de queijos e etc., claro, pode, voltando lá, tem uma correlação muito grande com a caseína, que também é super viciante, né? Mas pode ter uma correlação com a falta também de ômegas de boa qualidade ou até com a falta de cálcio. E aí lembrando que o cálcio de melhor qualidade não é o cálcio do leite, é o cálcio do gergelim, é o cálcio de certas punks, como por exemplo a beldroega, a serralha, tá? Elas também contêm cálcio. E aí vocês podem buscar a fonte de vocês, desses minerais, fonte vegetal, tá bom? E fumo, quem tem muita dificuldade de deixar ir o fumo, também tem correlação com deficiência de zinco, deficiência de cálcio, de magnésio, de ferro. Não vou listar de novo todos os alimentos que estão por aí, né? Mas são aí alimentos que podem justamente auxiliar nesse processo. E a gente tem que lembrar que, inclusive, quando a gente fala sobre alimentos que podem auxiliar na liberação de certos vícios, qualquer vício tem outros fundos. Eu só estou aqui trazendo o lembrete de que certos processos podem ter fundo de deficiências minerais, deficiências de certos nutrientes, e que aí às vezes tem pessoas que têm dificuldade na transição, né? E essa dificuldade na transição pode ser explicada por outros motivos. O Will falou aqui assim, ó: temos um sistema exclusivo de estímulo e recompensa, que envolve serotonina, dopamina, adrenalina, hormônios do bem-estar. Com certeza. Tá super correlacionado isso com qualquer vício, né? E eu acho que o importante é a gente entender que a gente vive, hoje em dia, justamente numa necessidade muito grande, e até naquela que tem aquele livro que eu já comentei com vocês antes em algum momento, que é o Pleasure Trap, né? Que é a armadilha do prazer. A gente vive numa sociedade em que a gente está preso pelo prazer. Vide o boom, né, dos Reels, o boom do TikTok, o prazer instantâneo, né? O prazer barato, fácil, entre aspas, mas efêmero. E é justamente a gente reaver, inclusive, isso no sentido alimentar. Porque é a mesma coisa com os alimentos que não são muito legais pra gente. Vou dar um exemplo, tá? De novo, voltando lá pra Ruffles que eu mencionei antes. Ela pode ser gostosa no paladar, mas é momentâneo. E a partir do momento que você engole, já não é mais gostoso. Daqui pra baixo não se sente sabor. Dura pouco aqui. Daqui pra baixo não se sente mais sabor e o resultado é péssimo. Então é instantâneo e tem revertérios, digamos assim, né? Tem consequências para o nosso organismo, dependendo do que a gente come. Tudo que a gente come, inclusive, tem consequências para o organismo. Boas, né? Positivas ou não. Então a gente sempre está precisando rever os nossos conceitos de alimentação por conta disso. Bom, deixa eu ver aqui, ó. Outras anotações. Gente, eu vou abrir já para as perguntas, tá? Só tô trazendo algumas coisinhas que eu achava que seriam interessantes. E queria trazer também alguns outros pontos aqui, ó. Dicas em geral, tá? O Will tá falando aqui, ó. Produtos alimentícios são todos produzidos para acionar esse sistema, sim, né? Do prazer instantâneo, com certeza. Bom, então quando a gente fala de transição alimentar, apesar de eu ter dado esse monte de dicas aí com relação a alimentos, né, e já ter falado sobre a importância dos estudos, a importância da gente justamente simplesmente começar, sem se cobrar, sem querer estar no momento perfeito, né, e dando algumas dicas para quem sentir certos desejos e não sabe, não está conseguindo entender por onde e o que pode auxiliar, certos alimentos vão entrar aí no auxílio para isso. Mas a gente tem que lembrar que transição alimentar, pelo próprio nome transição, é um processo da gente sair de um estado para o outro. Existe um processo. Esse processo pode durar alguns dias, alguns meses, alguns anos, depende muito de cada um. Depende muito também da consciência em que a gente vive, da consciência em que a gente permeia, em vários sentidos, porque muitas pessoas têm um alto nível de consciência, mas convivem, né, sempre dentro de um sistema em que a consciência é baixa. Então isso pode até um pouco atrasar, né? E quando eu falo consciência baixa, gente, não é no sentido de julgamento não, tá? Mas a gente vive numa sociedade em que tudo é muito raso. Hoje em dia a gente está numa sociedade muito rasa. Então isso pode, sim, dar uma atrasada nos processos de transição, né?
Então, o que é importante é a gente lembrar que as nossas células, elas respondem ao nosso estado de consciência. E se a gente é afetado pelo estado de consciência externo, seja da nossa família, dos nossos amigos, da sociedade em que a gente vive, isso também pode afetar o nosso processo de transição alimentar, tá? Então, como tudo é energia, e tudo dá e toma energia, a energia que a gente recebe ou toma do ambiente também pode afetar nesse processo. Então, acho que é importante é que, assim, a gente tem que lembrar que hoje em dia os alimentos que a gente ingere, os alimentos que são ofertados para a sociedade em geral, são alimentos que até oferecem algum nível de energia, são um combustível, né? Mas não necessariamente oferecem os nutrientes que a gente realmente precisa. Eles estão aquém do que a gente precisa para nossa manutenção, para nossa regeneração. E aí esses alimentos que são ingeridos não sustentam um nível de consciência mais alto. Então, se a gente ingere alimentos que são de uma vibração mais baixa, que não tem os nutrientes que a gente precisa, que energeticamente, lembrando que tudo é energia, gente. E energia, tem energia elétrica que a gente sente o choque, como tem energia que a gente não vê também. Então, o próprio alimento, vide as fotos Kirlian, né? Não sei quem já viu as fotos Kirlian que mostram foto dos alimentos crus, dos alimentos cozidos, a diferença da energia que se emite, isso é energia elétrica, tá? Então, isso é eletricidade, de certa forma. Então, se a gente está consumindo alimentos que não têm essa energia, que não fornecem essa energia, que não nos elevam para um padrão de consciência mais alto, a tendência é a gente ter dificuldade na transição. Então, o que eu sugiro para todos, é justamente a gente começar a ingerir alimentos que oferecem essa carga elétrica, energética que a gente precisa, né? Então, para sustentar o nosso nível de consciência mais alto, e consciência, gente, não é só consciência espiritual, a consciência também física, consciência mental, consciência emocional, tudo é consciência. E aí a gente tem que entender que para a gente sustentar essa consciência num nível em que seja factível fazer a manutenção da alimentação crua, também vai influenciar no nosso entorno, nas nossas amizades, no conteúdo que a gente assiste, no conteúdo que a gente consome, porque tudo é consumo, entre aspas, tudo tá jogando para dentro, tá? Ou melhor, não vou falar consumo, eu não gosto dessa palavra. Consumir significa destruir, de certa forma, né? Então a chama consome, a chama destrói alguma coisa, né? Mas tudo é ingestão, de certa forma. Tudo é nutrição, tudo está sendo colocado para dentro de alguma forma. Então a gente tem que entender que se a gente quer uma transição alimentar, ela não pode partir só da transição alimentar. Tem que ter uma transição em vários outros níveis. Tem que ter uma transição social, tem que ter uma transição do seu meio, tem que ter uma transição das atividades que você pratica no dia a dia, uma transição do conteúdo que você assiste e ouve. Tudo está correlacionado, né? Então é justamente compreender que quando a gente fala sobre transição, a transição não é exclusivamente alimentar, apesar da gente falar de transição alimentar. Então, alimentos com uma vibração mais baixa sustentam uma vibração mais baixa, tá? E quais são os talvez seres que estão em vibração mais baixa? Bactérias, vírus, né? Então a gente vai lembrando que inclusive o momento que a gente está vivendo de pandemia tem a ver com isso também. A gente está vibrando uma energia mais baixa. Pessoas que infelizmente ficam mais doentes, eu não gosto dessa palavra, mas é o que fica mais fácil de denominar. Pessoas que estão mais doentes é porque infelizmente estão vibrando numa energia mais baixa. E o que mais tem energia baixa? Isso aqui, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, essa luz, emissões elétricas, tudo também tem vibração mais baixa. Então, quanto mais a gente está se cercando e vivendo a energia mais baixa, a nossa tendência também é buscar o quê? Alimentos de energia mais baixa. Agora, se a gente pisa na terra, se a gente mexe nas plantas, se a gente brinca com os animais, se a gente vai nadar no mar, se a gente colhe o nosso alimento, se a gente escolhe alimentos orgânicos, se a gente tem bons papos, se a gente cerca de bons amigos, isso tudo é energia mais alta. Energia mais alta puxa energia mais alta. Então, o nosso desejo vai ser de continuar se alimentando de energia mais alta.
Então, o que eu tô querendo dar aqui de dica é justamente lembrar que sim, que nem eu falei lá do início, estudar é importante, começar por algum lugar e manter a consistência do processo é importante, né? As dicas de quais alimentos vão auxiliar em cada processo são importantes, mas a gente tem que ir para além da brincadeira prática. Não é só pegar uma listinha e ir lá, check. Ah, tirei a farinha, check. Tirei o não sei o que, check. Tirei os laticínios, check. Aumentei as frutas, check. Olha para o entorno, expande um pouco esse quadrado. Torna ele um hexágono, se possível. Olha para fora. Procura ver o que mais está faltando, entre aspas, sendo que nunca está faltando nada. A gente simplesmente está míope naquele processo. A gente está olhando muito pequenininho. Se cerquem da energia que vocês querem ser. A gente vibra uma energia, e se a gente não está vibrando a energia que a gente gostaria de vibrar, o que a gente faz? Não sei se vocês já viram um teste que fizeram vibracional, colocaram aqueles uzinhos que você bate e faz um barulhinho, tum, sabe? Um do lado do outro, que são aquele diapasão, sabe? Aí um diapasão numa vibração e um diapasão em outra vibração. Um estava numa vibração que não mexeu com a vibração do outro. E aí, quando esse um começou a vibrar na vibração do outro, aí começaram a se movimentar. Então, quando a gente encontra pessoas que estão vibrando na vibração que a gente quer alcançar, tudo fica muito mais fácil. Então, se cerquem de pessoas que estão vivendo o que vocês gostariam de viver. Assistam conteúdos que passem para vocês o que vocês gostariam de receber. Né? Enfim. Deixa eu ver o que mais. E outra coisa que eu queria trazer aqui pra vocês é que atualmente, eu não vou entrar em detalhes porque justamente ainda tá sendo um processo de estudos lento, mas eu gostaria de lembrar que muitos processos considerados doenças, que na verdade são desequilíbrios internos, né? Tipo diabetes, tipo quadros cardiovasculares mais complexos, até o mesmo câncer. Claro, podem ser explicados super com relação com o alimento? Sim. Mas tem uma relação muito grande também com todas as emissões eletromagnéticas que a gente está sofrendo no planeta atualmente. Então, para vocês todos que levam a sério a alimentação, que levam a sério o estilo de vida, que estão buscando se aprofundar nesse processo de ser saudável, levem também em consideração que não é só alimento, que não é só dormir cedo, que não é só exercício, que não é só as boas amizades, os bons estudos, mas a gente também tem que conseguir se desconectar, literalmente, desse mundo online. E se desconectar, literalmente, dessas luzes. E conseguir cada vez mais entrar para um ritmo que é um ritmo realmente circadiano, um ciclo circadiano do ser humano, mais e mais conectado com a natureza. E sempre que vocês puderem, se desconectem daqui, se desliguem daqui, usem a ferramenta pelo que é, mas não permitam que ela te consuma, né? Então também tem isso, porque muitas doenças do momento atual, elas surgiram também pela exposição alta à eletricidade, às ondas eletromagnéticas e as ondas que são emitidas também, eletromagneticamente falando, também pelas geladeiras, né? Também por qualquer item que você liga na tomada, tá? Então saibam que a gente realmente consegue mudar a nossa saúde e caminhar para uma transição alimentar se a gente partir de algum lugar. E tem que continuar. Partiu, se move. Continua. Se cerca do conteúdo que você quer ouvir. Se cerca e vive o que você quer viver. E se permite, que muitas pessoas vão falar, não, é difícil isso, difícil aquilo, não consigo. Ou já começa o processo falando, não, eu vou fazer, mas eu sei que vai ser difícil. Tira essa palavra do vocabulário. Não existe mais. Desafiador? Pode ser, mas não vai ser difícil. Porque se você começar desde o início falando que vai ser difícil, que não vai conseguir, será, vou tentar. Tira esse tentar também do vocabulário. Não existe isso. Todas essas palavras, assim como 3G, 4G, 5G tem uma vibração, palavras de dúvida também tem a sua vibração da dúvida. E é uma vibração mais baixa, tá? Então a gente tem que realmente começar a entrar nessa compreensão de que a palavra é poder. E não é brincadeira. E não é só a palavra da boca para fora. Se você acreditar lá dentro e falar, vou tentar, mas lá dentro de você está falando, eu vou conseguir, de verdade, então
Não importa a palavra que saiu proferida da boca para fora, tá? O que importa é o que vibra lá dentro. Mas começando a mudar a palavra, a forma de se falar, a gente aos pouquinhos, se a gente não acredita lá dentro, a gente aos pouquinhos consegue influenciar também, tá? Deixa eu ver, a Lu falou aqui, poxa, moça, tava precisando ouvir isso. Tô no crudivorismo desde janeiro, mas tô precisando vibrar melhor. É todo um processo. Muitas vezes a gente pega e faz mais na prática, né? Pega e coloca justamente assim, não, eu tenho que fazer isso, 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 passo a passo de tudo. E tudo vira meio duro, meio engessado, sabe? Meio inflexível. E o processo de comer cru não é para ser duro e inflexível. Se você precisa de 4 anos para fazer uma transição, so be it, ou seja, assim seja, não tem problema, né? Mas desde que essa transição comece também lá dentro. Não adianta pensar numa transição alimentar se ela é simplesmente da boca para fora, da boca para dentro, né? Que a gente mastiga e engole, mas enfim. Se é só uma transição ali do prato. Tem que ser uma transição interna. De compreensão de que sim, é possível que essa alimentação te torne mais sensível, inclusive às vibrações mais densas do exterior. E aí pode ser que você precise, inclusive, também encontrar maneiras de driblar essa sensibilidade. De se aterrar mais literalmente, pisar na terra. Né? Porque, gente, pisar na terra, a gente acaba auxiliando a jogar para fora tudo que oxida, tá? A gente se ioniza pisando na terra, estando em contato com as plantinhas. Deixa eu ver o que mais aqui, se alguém falou alguma coisa. Eu já vou abrir aqui para as perguntas, tá? Que eu acho que eu já falei pra caramba. Muito bons comentários, gratidão, hein, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ai, é que subiu lá pra cima. Subiu pra cima é ótimo, né, gente? Eu tô redundante hoje. E não consigo voltar, mas gratidão pela presença de todos. Leandro falando, quem tenta não consegue. Bora testar e fazer, é isso aí. Oi, Pripri. Oi, Cami. Boa noite. Mário Augusto. Mário falou assim, suco verde tem mais energia que frutas? Não. Não sei se você quer dizer... Não, até interessante isso, né? Não. Os verdes, em geral, eles são muito utilizados para um processo de equalizar a função tecidual, a função dos tecidos, tá? Mas em nível de energia e até de vibração, as frutas são o mais próximo da nossa vibração, tá? Então, a gente somos seres que viemos para cá para vibrarmos alto. Temos uma capacidade de vibrarmos em frequências mais elevadas. Por exemplo, em comparação com um leopardo, né, enfim, algum felino em geral, a nossa vibração é mais alta que a deles, né, assim falando. E todos somos seres de consciência. O leopardo é de consciência, todos temos consciência, uma pedra tem consciência, tudo tem consciência. Só que são níveis de consciência diferentes, tá? A planta também tem consciência. Então, de certa forma, o nível vibracional tem um pouco a ver com isso também. E não adianta a gente, por exemplo, que até se fala muito disso no meio da naturopatia, a gente consumir, comer, mastigar, engolir alguma coisa que tem uma consciência mais baixa, a gente está puxando a nossa consciência também mais baixo, a nossa energia mais baixa, tá? Deixa eu ver aqui o que mais... Lu, como se só a comida fosse melhorar minha vida. Você foi uma luz. Oxe, Flor. Gratidão. Que bom, me alegro. Espero que esteja sendo bom ouvir isso tudo aqui também. Bom, gratidão aí pela presença de quem foi entrando. Vou passar para mais uma parte aqui, que agora eu me lembrei que assim que a gente puxou esse seu assunto, eu me lembrei que eu anotei outra coisa. Então, ó, dicas gerais aqui, tá, gente? Para todo mundo que tá querendo vibrar alto. Consumir exclusivamente ou majoritariamente, pelo menos 80%, de alimentos frescos, não processados, crus, dando preferência a frutas e vegetais, tá? Descansar, para além de dormir, descansar. Dormir é diferente de descansar, tá? Então, permitir que o ócio permeie a vida de vocês é importante. Tomar bastante sol. Solzinho maravilhoso, que inclusive é
bactericida, fungicida, sol é tudo de bom. Sol é o que faz, inclusive, a maior parte dos nossos hormônios realmente ser secretado. Então não deixem de tomar sol, não é só vitamina D, é trocentas mil coisas. O sol tá aí pra auxiliar pra tudo, tá? E limpem o corpo de vocês. Quarto ponto. Como fazer isso? Aí, bom, já tem 1000 outras lives pra falar sobre isso, né? Mas o que é limpar? Eliminar metais pesados, pesticidas, excessos hormonais, excesso de proteína, mucos desnecessários, parasitas destrutivos, antibióticos, petroquímicos e por aí vai, tá? Então, para quem quiser começar também a dar um pontapé aí forte em cima disso, venham para Inspirare de julho, vai ser maravilhosa a vivência. Já tenho mais de 4 anos de vivência Inspirare, hein? Então, simbora. Bom, e próximo ponto aí seria a gente lembrar que, justamente quando a gente está falando sobre falar a mudança da transição, uma passagem de um estado para o outro, é importante também a gente trabalhar a questão da mente, da cabeça mesmo, do emocional. Então, busquem se auxiliar com outras terapias. Para muitas pessoas, talvez uma constelação familiar pode auxiliar, um reiki pode auxiliar, né? Tem pessoas que talvez o Theta Healing auxilie. Ou, claro, por que não? Uma terapia mesmo, do tipo, com psicólogo. É interessante, é importante a gente conversar também. Porque hoje em dia, inclusive o ser humano, tem uma relação muito forte do alimento com outras questões. Então a gente correlaciona alimento com 1000 coisas. Inclusive o alimento pode ser seu melhor amigo em alguns momentos ou seu melhor inimigo, né? Tem pessoas que às vezes estão se vendo muito sozinhas e vão para o alimento, né? Então é importante realmente começar por onde e trabalhem esses outros lados também. Bom, seguinte, eu vou pegar aquela primeira pergunta que eu li para vocês, que me mandaram pelo WhatsApp, e vou falar um pouco dela, e aí depois eu vou pegar as perguntas que eu recebi pelos stories, e depois a gente passa para as perguntas de vocês aqui, tá bom? Então fiquem à vontade para mandar aqui nesse balãozinho com interrogação. Pergunta da Sandra, vou lembrar para vocês qual foi, né? Para quem estava no início vai se lembrar, para quem entrou agora há pouco não vai saber qual era, então eu vou repetir. Oi Eli, como vai? Gostaria muito de fazer a transição alimentar, mas mesmo consumindo pouca carne, tenho deficiência de ferro. A minha B12 está ótima. Como resolver? Primeiro ponto aqui, e uma grande interrogação também, é deficiência de ferro. Quanto tá o ferro? Quanto tá a ferritina? Quanto tá a saturação? Tem 1000 coisas que precisam ser observadas. B12 tá ótima. O que é ótima? Né? Então a gente também tem que avaliar isso, porque infelizmente os valores de referência em exames estão completamente errados em geral, tá? E muitos médicos também não sabem fazer essas avaliações de exame, não sabem ler com cuidado e compreender realmente. Então, para vocês terem uma ideia, muitos médicos vão falar que B12 a 300 está ótima, e não está ótima. Ótima é a partir de 500. Na verdade, boa é a partir de 500. Ótima seria 600, 700. Tá? E aí também tem que tomar todo cuidado, porque também uma B12 acima de 1000, 1100, 1200 pode ser sinal de alguma questão, algum probleminha aí que deve estar rolando. Possivelmente até de fígado, tá? Então, Sandrinha, primeiro ponto que eu te trago aqui pra você é: busque entender quais são esses valores. Busque analisar com uma pessoa que sabe analisar de verdade. E aí, gente, agora eu já posso indicar Will Paula tá aqui na live, provavelmente, não sei. Mas nutricionista agora, inclusive já falei pra ele, tem que mudar o nome dele no Instagram, que tá Will Paula Terapeuta Nutricional, e já é Will Paula Nutri. Enfim, busquem falar com ele. Se alguém precisar do contato dele, fala comigo. Ele pode auxiliar super a ler melhor esses exames, né? E agora eu vou entrar no segundo ponto dessa resposta. A gente tem que entender que, assim, o nosso organismo, quando ele está saudável, ele tem uma capacidade de absorção específica de ferro. Em torno de 1 a 2 miligramas de ferro, né? E é absorvido no duodeno, tá? Por dia. A gente pode até estar consumindo 300, tô brincando, tá? Mas vamos lá, 300 miligramas de ferro por dia. Se esse duodeno está sujo, se as paredes intestinais não estão permitindo a absorção pelo epitélio, não estão permitindo a absorção desse ferro, não há tatu que aguente. Você pode engolir um saco de prego, você não vai absorver. Ah, o Will tá aqui, mandou oi, gente. Vocês podem comer um saco de prego, vocês não vão absorver.
Então, segundo ponto aí é a gente limpar os intestinos. Mais de 50% dos casos de anemia são explicados por má absorção, tá? E aí, quando a gente fala de absorção, justamente tem a ver com essa sujidade do intestino. O que a gente faz para limpar o intestino? Não é merchan, mas é sério. Limpar o intestino, principalmente, é com o protocolo de Solid Food Vacation. É o melhor protocolo de limpeza intestinal que eu já vi. Enema não limpa intestino. Hidrocolonterapia não limpa intestino. Tá? Suco verde não limpa intestino. Tá? Sucos adstringentes limpam o intestino. Então, justamente, a gente precisa focar em limpar os nossos intestinos. O primeiro ponto é isso, porque até mesmo outras deficiências nutricionais podem estar muito provavelmente correlacionadas com isso, tá bem? Deixa eu ver aqui o que subiu aqui, ó. A minha tá mais de 1000, não sei porquê. Eu não sei se tá falando de B12, Lu. Pode ter correlação com o fígado, tá? Enfim, mas aí sugiro, ó, aproveita que o Will tá aqui, sugiro super falar com ele. E deixa eu ver aqui mais. Mas bom, e aí quando a gente fala sobre desintoxicação, se a gente quer limpar o intestino, simbora comigo, se alguém quiser se juntar para Inspirare de julho, já estamos no segundo lote e é um protocolo para realmente limpar os intestinos de verdade. Eu passo todas as ferramentas. Não é só tomar suco, tá? Inclusive é isso. Às vezes as pessoas falam, vamos me inscrever para Inspirare para receber a guiança para só tomar suco. Não é só tomar suco. Tem várias outras terapias que entram no processo também. Vários outros conteúdos, né? O Will até tá falando aqui, ó. Mais provável das causas é a má absorção com relação ao ferro. Sim, quase sempre é essa questão mesmo. Pode ter outras questões, né? Mas aí o que eu também trago aqui de observação, gente. Muitas vezes a pessoa fala, meu ferro não sobe, minha ferritina tá baixa, meu não sei o que, pode ter essa correlação com a absorção, né? E aí o que tem a ver, às vezes? A pessoa consome muito glúten. Glúten machuca muito o intestino. E glúten também atrapalha na assimilação de ferro, tá? Pode ter correlação com inflamação intestinal, por isso que, inclusive, muitas pessoas com o que é chamado de doença de Crohn, né, acabam tendo também questão de anemia. Pode ter correlação com cafeína, o café atrapalha, tá? Na absorção de ferro. Pode ter correlação com antibióticos também. Uma pessoa que tomou muito antibiótico na vida toda ou continua tomando tem uma correlação muito grande. Pode ter uma correlação com baixa acidez estomacal. Isso em geral, tá? Isso até de vários nutrientes também. E aí é importante a gente lembrar que, inclusive, em muitos processos de jejum, a pessoa sai do jejum com os minerais, ó, lá em cima, bombando. Por que disso? Porque a gente também passa pelo processo de reciclagem, né, de células. E a gente não só oferece para o nosso organismo ferro por meio do alimento, mas também pela reciclagem de células antigas, células senescentes, né, que os macrófagos vão lá e acabam jogando para o organismo de novo tudo que é, talvez, para reuso. Literalmente uma reciclagem, tá? Então fica aí também como observação. Bom, deixa eu ver. Acho que dessa resposta para Sandra foi. Vou trazer aqui para a tela de vocês, ó, as outras 3 perguntas e a gente vai lá, tá? Então, essa pergunta aqui, do glúten, que entrou, como vencer a tentação do glúten e a vontade do salgado? Seria falta de verduras? Foi um pouco respondida lá naquele início da live, né? Então, pode ser sim, pode ser tudo isso. Como também lembrando que o glúten, gente, ele é altamente viciante. Então, é importante a gente ter paciência no processo de eliminação dele do organismo. Como o Will gosta muito de dizer, ele demora uns 6 meses, né, mozão, aí pra sair do organismo. Então, a gente tem que entender que quando a gente precisa eliminar glúten do organismo, é toda paciência. E pode ser que num momento desses, alimentos um pouco menos, obviamente, menos densos do que o glúten, do tipo uma batata doce cozida, né, uma abóbora no vapor, essas podem auxiliar, porque elas são densas, pesadas,
e auxiliam a gente a talvez baixar um pouco aquela necessidade de uma coisa pesada no estômago, tá? Claro, longe de ser um processo no cru, mas não tem problema. A gente tem que lembrar que muitas vezes é passinho a passinho. Não precisa querer subir a escada no teletransporte. São passos e passos e passos. Tá? Se tá no processo de eliminar glúten, tudo bem. Bora focar na batata, né, doce cozidinha, talvez na mandioca no vapor, né, em agregar um brócolizinho no vapor, comer talvez certos itens que também contém lá aquele nitrogênio que a gente comentou no início, que é por isso que pode ser também correlacionado à necessidade de massas e pão e etc, tá? Então, só voltar e ouvir de novo a live para algumas dicas. E aí agora, é possível considerar que levamos uma vida para fazer a transição completa? O tempo? Depende, cada pessoa tem um tempo, tá? E aí eu volto a falar sobre consciência. Se a gente tem uma consciência de que a gente pode fazer de uma hora para outra, a gente pode fazer de uma hora para outra. Se a gente tem consciência de que a gente precisa de um tempo, por N questões, e não tô zero juízo, tá? Que, gente, julgamento nenhum. Eu demorei quase 3 anos para conseguir fazer a minha transição pro cru. E depois da minha transição pro cru, fiquei 4 anos, legalzona, mantive certinho, bonitinho, zero vontade de nada fora do cru. E aí, um belo dia, várias questões emocionais, um belo dia não, né, que a gente sabe que é um processo. Mas houveram várias questões emocionais que, eventualmente, eu escorreguei e comi muita coisa de cozido. Voltei a comer arroz, feijão e batata, não sei o que, um monte de coisa, inclusive pão, num processo muito denso que eu tive emocional. E depois eu compreendi que eu tava usando todo aquele monte de item alimentício, que eu não considero comida, para tapar um buraco que apareceu ali. E eu não sabia tapar de outro jeito. Então, a gente precisa ter também esse processo de observar qual é o nível em que a gente está naquele momento. Se a gente está muito no nível de sobrevivência, né, quer sobreviver de um dia para o outro, só consegue pensar nas contas a pagar, nos montes de problema, infelizmente, muitas vezes isso vai puxar a gente pro denso. Então, é aos poucos para essa pessoa. Para quem consegue viver todo aquele nível de vibração mais leve que eu comentei, mais contato com a natureza, mais meditação, mais pessoas que estão vivendo esse estilo de vida e consegue puxar para leveza até mesmo além da alimentação, vai ser talvez um pouco mais rápido. Então eu acredito que sim, talvez a transição possa ser um processo mais longo para uns e mais, entre aspas, lento, mais rápido para outros, perdão, tá? Então a gente tem que justamente observar que cada um tem o seu ritmo. Outra pergunta que foi da V, ó. Dá para ganhar músculos no liquidarianismo? Uhum. Dá para ganhar músculos em qualquer estilo de alimentação, desde que a gente consuma o suficiente, né? E que principalmente a gente faça os exercícios corretos para ganho muscular e a gente durma o suficiente, tá? E também que a gente justamente permita ao nosso corpo descansar. Ganho muscular também depende de descanso, tá? Então é consumir o suficiente. Claro que dá para ganhar músculo em qualquer estilo de... Gente, se comer papel tem aminoácidos. Então, tudo tem aminoácido, tá? Ó, a pergunta aqui da Pri. Jejum de água ou jejum a seco não limpa o intestino? A seco não. A seco não limpa o intestino. Mas jejum de água até pode limpar. Só que você provavelmente vai precisar ir de um jejum longo. Para bem mais de 30 dias, muito provavelmente, tá? Porque assim, mesmo numa ingesta, então vou mostrar pra vocês porque é o que eu tô no meu processo, né? Suquinho de uva. Fazendo alguns dias de suco de uva antes de iniciar um jejum aí. Mas enfim, mesmo num processo de sucos adstringentes, tem pessoas que precisam de 120 dias no suco adstringente. Porque vocês podem imaginar, o suco adstringente é como se fosse a água sanitária, né? Que vai limpar bem. A água é água pura, ela não tem adstringência. Se ela for destilada, vai ter um pouquinho mais, mas enfim. Ela não tem uma adstringência. Então, se uma pessoa precisa de 120 dias, 90 dias, às vezes 60, dependendo do nível de desintoxicação ou de intoxicação de uma pessoa, de água vai ser mais,
né? Então, assim, eu confio que sim, jejum de água é maravilhoso, jejum a seco melhor ainda, mas são formas de depuração diferentes para motivos diferentes. Limpeza intestinal, a meu ponto de vista, é de que é sucos, adstringentes puros, frescos, em grande quantidade diariamente, somados a outras ferramentas. Né? Já até fiz outras lives sobre isso, né? Sobre o Solid Food Vacation. E quem tiver interesse, né, dá uma olhada lá nas outras lives. E quem quiser colocar na prática e quiser ser acompanhado nesse processo, eu também acompanho no privado, né? Mas eu acho muito mais divertido e para vocês vale muito mais a pena financeiramente também, claro, participar da vivência, da Inspirare, né? A próxima, para quem tá assistindo isso em 2024, no mês de junho, a próxima vai ser no mês que vem, julho, né? Tô falando aqui ao vivo, pra vocês é esquisito falar junho de 2024, mas é que depois isso vai ficar salvo, vai pro YouTube, e aí quem for assistir isso depois vai ficar meio assim, julho? Que julho, né? Enfim, tá? Tem mais alguma pergunta, galera? Aqui não apareceu mais nenhuma pra mim. Mas enfim, queria, enquanto eu aguardo aqui, Jade. Deixa eu ver, portal de Jade. Deixa eu ver, Flor. O que você falou aqui? A Lu falou. Aconteceu com você? Essa questão da alimentação, né? É um processo, né? Se a gente vive algum processo muito denso e a gente não tiver muito consciente e presente, a gente vai acabar, às vezes, caindo para alimentação mais densa. Então, requer paciência, tá? E lembrem-se disso. Muitas vezes a gente precisa de anos para uma transição. Aí a gente vai lá, feliz da vida, transiciona, entre aspas, acha que tá tudo certo, entre aspas, que nunca mais vai comer um cozido na vida, entre aspas. E 4 anos e pouco depois, blá, né? E não tô aqui falando do cozido como se ele fosse o demônio, não, tá, gente? Longe disso. Mas a gente sabe que para muitas pessoas é isso, é o alimento que tem, né? Mas eu acredito muito que o cru é o processo de puxar a gente pro leve, pra leveza, para um nível de consciência a partir do fácil, que é o que a gente ingere. Se a gente também coloca mais leveza em outras coisas, se a gente traz leveza para a vida, se a gente traz vibrações elevadas para a vida de outras formas, melhor ainda. O Lê falando aqui, qual a sequência ideal dos protocolos detox, rins, intestino, até remoção de parasitas e fígado? Boa. Primeiro é intestino, sempre intestino, tá? Então a gente começa pelo intestino e pode exigir aí, dependendo da pessoa, de 1 a 3 ou 4 meses de processo de sucos coados frescos, né? Uma ingesta aí consistente, com o uso de outros enemas e outras coisas também para auxiliarem no processo de depuração, psyllium, zeólita e tudo mais. Então, de 1 a 3 ou 4 meses, tá? Depois disso, rins, que não precisa estar nos sucos, mas tem várias ervas específicas, tem uma alimentação mais indicada e por aí vai, que pode durar também de 1 mês a 3 ou 4 meses, e é um protocolo que, dependendo da pessoa, se estiver muito bloqueada renalmente falando, pode ser que precise de mais tempo, tá? Mas, então, voltando, intestinos, rins, a partir daí a gente passa para quelação de metais pesados, tá? E a quelação pode durar mais ou menos 1 mês, talvez 1 mês e meio, é rápida. Depois da quelação de metais pesados, a gente já passa por justamente o processo de eliminação de parasitas, tá bom? E por último, lá na rabeira, limpeza de fígado. De acordo com o meu ponto de vista, de acordo com o que eu estudo na naturopatia, essa seria a sequência, tá? Então, é uma sequência que, dependendo da pessoa, somando todas as etapas, pode demorar algo entre 7 meses, 1 ano e meio, tá? Depende muito do processo de cada um. E é óbvio, gente, que eu acredito que a gente tem que olhar para esses processos de limpeza com outra cabeça, né? Muitas vezes a gente olha pensando, ai, puxa vida, que desespero, tanto tempo. Vive um dia após o outro. E saiba que às vezes a gente pode até precisar de um intervalo, né? Então, é justamente a gente pensar que esses intervalos precisam ser intervalos que mantenham a consistência do processo de limpeza. Não adianta fazer um protocolo de limpeza intestinal e falar, não, agora eu vou ficar uns 5, 6 meses para depois passar a fazer a limpeza dos rins.
E aí, nesses 5, 6 meses, vai lá e come tudo que comia antes do protocolo dos sucos. Aí, provavelmente, vai precisar voltar e fazer o protocolo de novo, né? Então, não é que vocês precisem emendar um no outro, mas é necessário a gente fazer um após o outro. A Pri perguntando se eu já fiz todos esses processos. O único que eu não fiz é o de fígado e vesícula, porque eu achei que eu não precisava. Mas provavelmente é bobeira minha, né? Eu devo precisar, sim. E eu preciso rever, inclusive também tem isso, tá? Às vezes a gente não é só uma vez na vida que a gente faz. A gente tem que fazer e repetir. E lembrar que é que nem casa, que a gente faz a grande limpeza da casa uma vez por ano. Não, tem que ser constante, né? Então eu tô pra refazer o meu protocolo de sucos e eventualmente voltar nessa rodinha aí de novo. E eu sei que você é acompanhada por uma pessoa maravilhosa, meu parceiro lindo. A gente vai fazer isso junto, com certeza. Então é isso. Deixa eu ver aqui, ó. O Alu falou aqui, se do ambiente é bem verdade. Depois que uma amiga veio morar comigo, ela come pão, bolo, eu acabo comendo. Mas eram alimentos que eu já não comprava. Tá sendo ótimo ouvir isso tudo. Tem muita correlação, né? Eu acredito que assim, a gente pode se manter numa vibração alta. É possível. É possível. É um desafio diário da gente manter justamente essa vibração alta, e que nem o Lê falou aqui, né? Faxina constante que a gente tem que fazer. Mas é uma dedicação. Isso pode ser, inclusive, o que faz a gente acordar diariamente, né? O motor, o que faz girar o motor diário, pra mim é isso, é buscar me manter o mais em vibração quanto for possível, mais alta, buscar estar sempre me limpando, buscar estar sempre estudando, agregando novos conhecimentos que elevem também, né? Então, e me cercando de pessoas, né, que estejam vivendo isso tudo. E acho que, obviamente, meu relacionamento atual, né, eu e o Bill juntos, também é tudo isso. Quando a gente começa a vibrar lá pra fora, o que a gente quer, o que se aproxima da gente, tem a ver com essa vibração que a gente joga pra fora, né? A Pri falando, como lidar com a sensação de frio interno comendo só cru? Olha, se você sente muito frio, Pri, em geral, se você tem, para quem tem muita fragilidade com frio, por exemplo, tá sempre com as mãos geladas, os pés gelados, tem muita dificuldade com frio em geral, sente muito frio no inverno, observa que pode ter uma fragilidade tireoide aí envolvida, mas para além disso, né, então fica aí para pesquisar essa possível fragilidade, né, para quem talvez tenha essa questão, mas para além disso, chazinhos são super legais. São crus? Não. Se você ferver, não vai ser cru. Mas tudo bem, é um item. E é um item que é medicinal. Então ele entra como remédio. E é o chá certo, claro. Não adianta ficar tomando aquele chá cheio de conservantes em saquinho, não. É chá puro, a erva pura, tá? Então chás são interessantes. Podem auxiliar nesse processo. Banho quente me auxiliou muito no processo inicial do cru, que eu também sentia muito frio no início. Banho quente me auxiliava muito. Tomar sol quando você está comendo. Inclusive, esse é o natural. Deveria ser assim. A gente deveria sentar ao sol para comer as nossas frutas, né? Então, tomar sol enquanto você está comendo. E no pior dos casos, tá muito frio, tá o inverno louco lá fora. Bolsa de água quente, esquenta, coloca no colo. Isso auxilia pra caramba também, tá? Fica aí como mais uma dica. O Leandro falando, para manter a vibração alta, sempre mentalizando que nós somos o motivo. Arro, assim seja. E assim transformamos o ambiente e emanamos nossa radiação para o outro. É isso aí. Acho que até um Reels que eu fiz, né? Que tem aquela fala de Rumi, né? Que a jornada é só sua. Muitos podem caminhar a jornada com você, mas ninguém pode caminhar por você. Então a gente tem que caminhar pela gente, né? O Lê falou aqui, ó. Alimentos crus são naturalmente termogênicos e com o tempo vai se normalizando. Eu era muito friorento e hoje mudou demais. Que legal, meu bem. Ah, boa que você falou disso. Inclusive, para quem também sente muito frio, 2 itens, talvez até 3, que são legais de colocar em suco, em salada. Gengibre, tá? Gengibre vocês podem usar e abusar. Pimenta caiena não é indicada para todo mundo. Uma pessoa que estiver muito inflamada, não coloque a pimenta, tá? Mas, em geral, são itens e pimentas em geral, né? Auxiliam a aumentar a temperatura interna. Só que tem que usar com muito cuidado e sem excessos.
Porque a pimenta em excesso também cria muco. Porque a gente bem ou mal irrita a mucosa e vai acabar criando mais muco, tá? Gente, a gente já tá em 1h10 de live. Eu planejo não me alongar muito mais, mas eu quero ter certeza de que todo mundo já teve sua pergunta respondida. Mais alguém tem algum ponto? Alguma pergunta? Fique à vontade. O Will falando, faz a espiral, Leandro, vai curtir muito. Saudade, querido, forte abraço. Pois é, vai ser muito bom você vier com a gente. Simbora. Bom, se alguém tiver dúvida, perdão, se alguém tiver também ideias, gente, de lives que vocês querem ouvir, de temas que vocês gostariam de que sejam tocados aqui, né, ao vivo, fiquem à vontade, podem mandar essa ideia, tá? Que vai ser muito bom de também criar lives pensando no que vocês gostariam de ouvir, tá? Em breve também eu e o Will, a gente tá pra pensar numa nova live. A gente já faz um tempo que a gente não faz live juntos, né? E é isso. Agradeço a vocês. Um bom descanso. Uma ótima noite. E até breve. Vai ficar salva. Inclusive depois eu vou colocar no YouTube, tá? Pra quem preferir assistir por lá desde o início, quem pegou no final. Vale super a pena. Deixa eu ver quem tá aqui só pra dar um beijo de boa noite em vocês. Gratidão, Leci, Lê, Lu, as duas Lus, né? Luciana Guieiro, Luciana Oliveira, Caio, Gabi, Will. Quem ficou até o finalzinho, gratidão aí. Muito bom de ver vocês. E boa noite.